Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos você pode aprender mais sobre como aumentar seu patrimônio recebendo dividendos todos os meses. Eu me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou mostrar como que a gente pode se proteger de grandes quedas na Bolsa de Valores, tanto quedas mais prolongadas no intervalo de meses, quanto quedas mais repentinas no intervalo de poucos dias ou até mesmo um dia. Eu vou mostrar isso com foco em um modelo de análise fundamentalista, tá? Que eu já vou explicar. E a inspiração para essa aula foi justamente o que ocorreu nessas últimas semanas com a 3R Petroleum, tá? Que ela teve uma queda de quase 16% em um dia. E com isso eu comecei a refletir um pouco, né? Porque nos últimos meses tá aparecendo cada vez mais empresas que por alguma notícia ou por algum evento específico essa empresa, sua cotação cai de uma forma assim bem abrupta, né? Bem forte. Então, então essa foi a motivação para essa aula dessa semana, tá? E se você quiser aprender mais conteúdos como esse, tá? Aqui no meu canal tem diversas aulas sobre o tema. E para aqueles que ainda querem se aprofundar ainda mais, de tempos em tempos eu dou um curso gratuito para te ajudar a aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, tá? Veja na descrição desse vídeo e no dia 22 eu vou dar um novo curso gratuito, então fique atento, tá bom? Dia 22 de maio. Bom, esse vídeo ele foi dividido em três partes, tá? A primeira parte é qual análise você deve fazer nas suas ações para se proteger de grandes quedas nos seus preços. Então, aqui eu vou mostrar qual tipo de análise que a gente consegue se proteger de ciladas. A segunda parte do vídeo eu vou mostrar quais são os tipos de análises defensivas que a gente pode utilizar, tá? E eu vou escolher uma delas para aprofundar e até para usar como exemplo. E por fim, né, eu vou responder a pergunta do vídeo, né, como que na prática a gente faz isso, como que a gente se protege, né, como que a gente se protege de grandes quedas na bolsa. Eu vou utilizar, inclusive, vou realizar dois exemplos práticos, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Compartilhar aqui a tela do meu computador. Vamos para o conteúdo, tá? Primeiro, quais os tipos de análises defensivas, tá? Quais são os tipos de análises defensivas? Perdão, troquei aqui, vou organizar. Primeiro, né? Qual análise eu devo fazer nas minhas ações para me proteger de grandes quedas nos seus preços? Bom, existe a análise de defesa ou análise de proteção, então é uma tipologia de análises. São análises que fazem parte, que estão dentro da análise fundamentalista, cujo objetivo é proteger o acionista minoritário de eventos repentinos, como esse, por exemplo, que eu citei da A3R Petróleo. E eu vou dar outros exemplos aqui, tá? Como que a análise de defesa e proteção pode nos auxiliar. Então, eu vou dar alguns exemplos catastróficos, digamos assim. Então, vou começar aqui de cima. Primeiro caso de fato da 3R Petróleo, então aqui 3R Petróleo derrete 15,7% no Ibovespa com surpresa negativa, tá? E essa surpresa a gente poderia ter se defendido e eu vou mostrar no exemplo prático. Outro caso aqui, agora o caso da Petrobras, então a Petrobras caiu 30% em 12 dias no final do ano passado, então outro caso também, isso aqui está relacionado à questão política. O caso da Eletrobras, isso aí foi em 2012, então o conhecido até como 11 de setembro da Eletrobras, quando ela caiu 55% em apenas 2 meses. Esse aqui foi um caso bem interessante também, um caso que poderia se proteger. Outro caso também é o caso da B3SA em 2021, quando ela publicou um resultado excelente, acima das expectativas, mas mesmo assim ela caiu quase 8% em apenas um dia. Tá? Isso aqui foi um caso bem interessante também. Caso da Americanas, acho que nos últimos meses foi o mais emblemático, né? Americanas caiu 80% em apenas um dia, tá? Com a notícia lá dos bilhões lá da sua dívida, né? Os 40 bilhões de dívida que ela não estava publicando no balanço. Então, já imaginou, até eu coloquei aqui, já imaginou acontecer isso com alguma empresa da sua carteira, né? O quão catastrófico, quão desastroso isso seria para você? Imagina só que você tenha talvez você juntou aí 1 milhão, né, de reais ou 500 mil reais, vamos colocar 1 milhão de reais, e você diversificou, talvez colocou aí em 10 empresas e a sua maior posição você tem 200 mil reais. Já pensou você em um dia esses 200 mil reais virarem 20 mil reais, virarem 50 mil reais, 10 mil reais? Então, assim, realmente para mim, né, eu vejo no meu exemplo, isso seria catastrófico. Então, e outra coisa que me atenta bastante, né, até minha reflexão no início desse vídeo,
Tirando o caso da Eletrobras que eu comentei aqui, todos os outros casos aconteceram nos últimos 2 anos. E se a gente tirar também o caso da B3SA, todos os outros casos foi nos últimos 6 meses. Então, assim, a gente vê que cada vez mais isso está ocorrendo com mais frequência em empresas grandes, empresas consideradas sólidas, como Eletrobras, Americanas, B3. E são empresas que possivelmente podem vir a estar na nossa carteira, ou a gente pode se interessar por elas mais para frente. Então eu vejo que é um assunto bem pertinente. E antes de te mostrar como se proteger disso, eu vou explicar quais são os tipos de análise de proteção que existem, tá? Até eu troquei aqui na hora de começar o vídeo, mas a gente ajusta. Então, né, quais são os tipos de análises de proteção, ou também chamadas de análises defensivas, que é uma tipologia da análise fundamentalista. Então, quais são os tipos? Basicamente, tá, eu resumo esses tipos de análises defensivas em 4, tá? Tem análise de proteção ao acionista minoritário, tem análise de risco jurídico, análise dos riscos operacionais da empresa e análise de governança corporativa, tá? Eu vou explicar um pouquinho por cima cada uma delas e vou me aprofundar mais em uma delas. A análise de proteção ao acionista minoritário, tá? Normalmente ela é realizada na etapa de seleção das empresas candidatas. Então você vai realizar diversos filtros, né? Poxa, eu quero montar uma carteira ou quero adicionar algumas empresas na carteira. Você vai realizar diversos filtros de indicadores fundamentalistas, filtros de balanços, quantitativos, qualitativos. E essa análise de proteção ao acionista minoritário normalmente vai estar nessa etapa, na etapa de filtro, é utilizada como filtro. O segundo tipo de análise defensiva são as análises de risco jurídico, tá? Que é normalmente realizada também nessa mesma etapa que eu expliquei aqui, que é a etapa de seleção de empresas candidatas, aquelas empresas que potencialmente vão entrar na sua carteira de investimentos. E você também utiliza esse tipo de análise como filtro. São análises simples, mas são análises muito ricas, muito valiosas. O terceiro tipo são as análises dos riscos operacionais, já é uma análise um pouco mais complexa, que ela é normalmente utilizada na etapa de mapeamento da companhia. Eu trago muitos vídeos aqui no canal sobre análise de empresa, né, que eu chamo de mapeamento, que a gente pega e analisa a fundo o formulário de referência da empresa sobre cada item operacional da companhia, cada item de risco, de vantagem competitiva, de histórico da empresa. E essa análise de risco operacional ela está embutida, né, nessa etapa de mapeamento, já é uma etapa mais profunda, uma avaliação qualitativa da companhia. Normalmente a companhia, para chegar aqui, né, no processo de análise, você já analisou parte dos balanços da empresa, viu que são balanços excelentes, então já é uma etapa um pouco mais aprofundada. E também o último item, tá? Que é a análise de governança corporativa. E a análise de governança corporativa ela é um pouco mais complexa, ela se aprofunda em uns subitens, que eu vou explicar aqui também. Em geral, são 3 subitens, tá? Primeiro é a análise de controladoria, então a gente analisa como que está a controladoria da empresa, qual empresa é controladora dessa empresa, como é que são os executivos dessa empresa controladora, como é que está o contrato social disso, se a empresa ela é controlada por uma estatal, se não é. E normalmente ela também é realizada na etapa de seleção de empresas candidatas, tá? Utilizadas como filtro, tá? Também é uma análise mais simplificada, mas muito rica. O segundo subitem, né, da análise de governança corporativa é a análise de remuneração dos executivos. É uma análise que particularmente eu gosto muito, diz muito sobre a empresa. Também realizada na etapa de seleção de empresas candidatas, utilizada como filtro também. E a terceira e a última, né, subitem da análise de governança corporativa, que é a análise que a gente vai utilizar aqui como exemplo, tá? Que é a análise também que conseguiria se proteger desse evento que aconteceu com a 3R e de outros eventos também, é a análise de monitoramento das ações dos executivos. Então ela normalmente é realizada na etapa de mapeamento da companhia e não só nessa etapa. Essa etapa de mapeamento é a mesma que eu comentei aqui em cima, tá? No análise dos riscos operacionais. Mas essa etapa ela também é realizada de forma recorrente no gerenciamento de carteira. Então é interessante porque essa análise eu escolhi ela também porque ela está em duas frentes. Ela está tanto na frente de você escolher uma empresa para incluir na carteira, para investir, como também na etapa de você já ter ela em carteira e você fazer um monitoramento dessa análise defensiva na empresa que você tem em carteira, tá? É uma avaliação qualitativa da companhia e também de gestão de carteira, do gerenciamento da sua carteira, rebalanceamento, que vai ser o nosso foco de hoje, tá? Bom, então, já caminhando para o último item, né, para o nosso terceiro ponto desse vídeo, como se proteger de grandes quedas na bolsa, que é de fato o título dessa nossa aula. Vou colocar algumas premissas aqui, como eu já expliquei. A gente vai utilizar a análise de monitoramento das ações dos executivos,
que é um tipo de análise de governança corporativa, que é um tipo de análise defensiva, que é um tipo de análise fundamentalista, tá? Eu gosto de tratar isso de forma de fluxograma para você se localizar melhor dentro desse universo das ações, tá? Então eu vou considerar ela nas duas etapas que eu comentei. Então na etapa de análise da companhia para investimento, então você está interessado em investir na companhia e você vai utilizar esse tipo de análise para ver se essa companhia cabe dentro da sua carteira. E a segunda etapa é a etapa de gerenciamento da carteira, ou seja, é como se você já tivesse essa empresa na sua carteira e você vai realizar essa análise para ver se você vai mantê-la na sua carteira ou diminuir posição ou aumentar a posição sob essa ótica, tá? Aqui, como eu comentei, né, a etapa de análise da companhia pensando em investir na empresa e a etapa de gerenciamento já possui a empresa na carteira e está monitorando para tomar decisão ou de desinvestimento ou de rebalanceamento, tá? Então essas são as nossas premissas que vamos utilizar nos nossos exemplos práticos. Então vamos aos exemplos práticos. Eu vou dar 2 exemplos práticos aqui. Primeiro, que acho que é o caso que motivou esse vídeo, motivou essa aula, que é o caso da 3R Petróleo. Então, aqui, né, só para explicar um pouco o evento. Eu vi essa notícia, então 3R Petróleo derrete 15,7% no Ibovespa com surpresa negativa por conta de um follow-on robusto, né, surpresa porque não era esperado pelo mercado. Ela realizou esse follow-on por necessidade de CAPEX e quem já teve a oportunidade de fazer o mapeamento dessa empresa, eu não tenho ela em carteira, não tive também, mas eu já fiz o mapeamento dessa companhia aqui no canal. Se você procurar lá na minha playlist, se não me engano, a playlist análise de empresas, você vai ver o mapeamento dela. E um dos pontos que eu vi que eram muito negativos dessa companhia, né, apesar dela ser excelente operacionalmente falando, é que o crescimento dela, ou seja, o ágio, aquele a mais da companhia, dependia muito do plano de desinvestimento da Petrobras. E o plano de desinvestimento da Petrobras, ele meio que foi pausado ou deixado de lado no momento por conta da troca de governo, que esse novo governo que entrou agora em 2023 não tem interesse em desinvestir, mas sim em investir, né? Gastar mais dinheiro, mais CAPEX dentro da companhia. E para quem entende mais um pouco desse setor do petróleo, não é tão vantajoso assim para a Petrobras, porque o plano de desinvestimento da Petrobras era em campos que a Petrobras não tinha tanto know-how e tanta capacidade de cortar custo, né? No caso, a 3R Petróleo ela é excelente para extrair petróleo em determinados tipos de poços, né? Normalmente onshore, que era o caso que a Petrobras estava desinvestindo. Mas enfim, eu dei esse panorama porque no mapeamento a gente já poderia esperar algo a mais, né, nessa necessidade de CAPEX da companhia para participar de outros leilões devido ao plano de desinvestimento da Petrobras, que foi, de certa forma, pausado, tá? Mas enfim, então você falou uma surpresa, e aí o que me chamou a atenção não foi somente isso, mas eu vi depois aqui no Brasil Journal, eles publicaram que conselheiro da 3R compra put antes do follow-on. Então, assim, para quem não entende, né, de um pouco de mercado de opções, eu entendo muito pouco, mas graças ao Caio, né, que é o sócio, vocês talvez já conheçam o Caio Matias aqui do YouTube também, eu cheguei até ele para perguntar sobre e para quem compra put normalmente está acreditando numa queda da companhia. Então imagina os conselheiros da companhia, quem administra a empresa, quem toca a empresa, quem está no dia a dia, desacreditar na companhia de um mês para o outro, tá? Então isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Então para isso aqui eu expliquei um pouco do que eu visualizei inicialmente, agora eu vou explicar o evento, tá? O que de fato aconteceu. Na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, a empresa, a 3R, ela publica seus valores mobiliários negociados e detidos, que é um documento oficial que antigamente era chamado de ICVM 358, um documento obrigatório que a CVM obriga as empresas a publicarem, que mostra a movimentação das ações dos executivos da empresa. Então, tanto a diretoria estatutária quanto o conselho administrativo, eles têm que publicar mês a mês qual que é as suas posições pessoais nas ações da companhia, tá? Então, houve essa publicação na segunda-feira, dia 10/4. No domingo, dia 16 de abril, 6 dias depois, houve o comunicado do follow-on. Isso foi, se não me engano, no final da tarde de domingo. Então, um comunicado ruim, né, desse follow-on, com muito deságio, um follow-on que o mercado não estava esperando, que a empresa precisaria de mais CAPEX. E na segunda-feira, já de mercado aberto, no dia 17, a 3R cai quase 16%, e aí também o Brasil Journal publica essa suspeita de insider trading, tá? Então, isso aqui é só para você entender o evento.
E aí eu pensei, refletindo, né, sobre o que aconteceu, entendendo o evento, sobre o que eu vi e também entendendo o evento, como que eu posso me proteger disso? Como me proteger deste evento em específico, né, caso eu fosse acionista do 3R? Bom, como eu comentei aqui, entendendo o evento, né, o primeiro item que foi publicado foi, de fato, o valores imobiliários negociados e detidos. Então, tendo essa empresa em carteira, eu com certeza monitoraria mensalmente como que está a movimentação das ações executivos. Então, eu entraria em valores eu procuraria nos valores imobiliários negociados e detidos. Como que eu faço isso? Então, eu pesquiso no Google código CVM 3R Petroleum, no caso é o 2529, então eu vou até colocar aqui, eu vou abrir uma nova árvore até para você ver. A gente coloca código CVM, aí ó, até tá aqui, 3R Petroleum. A gente vai puxar esse código aqui, tá? É o 25291. A gente vai abrir uma nova aba e entrar em RadCVM, que é um site, radcvm.gov.br, onde tem as informações. A gente vai colocar aqui, Ctrl V, esse código da 3R Petroleum, que é o registro ativo, é o código da empresa, de fato é a empresa. A gente vai colocar aqui no período, né? Eu clico e seleciono essa última data de referência. E na categoria, a gente vai colocar aqui valores imobiliários negociados e detidos. Antigamente era só colocar 358 que já pesquisava. E eu vou consultar aqui. Então ele vai carregar, tá? Até estou mostrando um exemplo prático. E aqui tem a posição consolidada mensal das ações que os executivos da companhia detêm da empresa, tá? E aí eu já realizei isso, até coloquei aqui como print de forma mais rápida, mas eu mostrei aqui como que você pode procurar também, tá? Então eu entraria no site da CVM, e aqui olha só que interessante. Eu vou usar como exemplo a data de referência do mês de fevereiro e do mês de março. E lembrando, olha aqui, do mês de março, a data de entrega, a data de publicação foi no dia 10 de abril, tá? Normalmente tem esse mês de delay. Aí eu vou verificar aqui no mês da data de referência do mês de fevereiro. Então, em fevereiro, os executivos da 3R tinham, não sei se dá para ver, está muito pequeno, mas o conselho administrativo da companhia tinha lá 4 milhões e 300 mil ações, que é uma quantidade relevante. Então, o conselho administrativo acredita na companhia, é essa interpretação que a gente tem que ter. Também tem opções de compra, então eles compraram várias calls, então assim, também acreditam na companhia, no sucesso da companhia. E no saldo final teve pouca variação, eles venderam pouquíssimas, se não me engano, só 5 mil, 50 mil ações da companhia, mas é uma venda praticamente insignificante, tá? Então tudo bem, aqui é a posição deles de fevereiro. Agora, quando a gente vai para março, o saldo final de março, comparado com fevereiro, foi muito assustador a diferença. Então, eles mantiveram até uma quantidade significativa de ações, então não teve tanta variação. Contudo, quando a gente vai para o mercado de opções, né, as opções de compra e de venda, aí sim surpreende, porque eles tinham 1 milhão e 600 opções de compra, né, compradas em opções de compra, passaram a ter menos 500 mil, ou seja, venderam mais de 2 milhões de calls. E não só isso, como das opções de venda, eles aumentaram muito sua posição de opções de venda, porque eles estavam zerados e compraram muitas puts, compraram muitas opções de venda. E a gente analisando aqui as diferenças do mês de fevereiro para março, a gente vê o seguinte, tá? Isso aqui para a gente entender a magnitude. A diferença do mês de fevereiro para março, eles compraram 5 mil ações, então um volume praticamente significante, não quer dizer muita coisa para a gente. Agora, das opções de compra, eles venderam 2 milhões e 100 mil calls, então acreditando no insucesso da companhia, tá? Para os próximos meses, talvez para os próximos anos. Mas até aí é um volume considerável, mas até aí não teria tanto alarmante, porque normalmente quando você vende call, você ganha apenas um prêmio daquilo que você tá colocando. Agora, nas puts, nas opções de venda, eles compraram 2 milhões e meio de puts. Então é quase que fosse uma operação alavancada. Então eles conseguem ganhar, caso eles estejam certos, eles conseguem ganhar várias vezes isso. Caso a empresa caia suas cotações, eles conseguem ganhar várias vezes essas opções, várias vezes o lucro, tá? Então, assim, é um volume muito considerável, muito elevado. E isso aqui sim que despertou o sinal de insider trading, tá? De alguém dentro da companhia fazendo uma operação de curto prazo para se beneficiar, tendo informações privilegiadas. Então, assim, agora que você sabe como que se proteger utilizando essa ferramenta dos valores imobiliários negociados e detidos, eu vou dar um resumo. Então, segunda-feira, no dia 10/4, a empresa publica esses valores imobiliários negociados e detidos.
Então, você como acionista da companhia conseguiria ver um alerta, pois os administradores mudaram a mão muito rápido, em quantidades consideráveis. Então, dos executivos que acreditavam na companhia, de um mês para o outro, eles passaram a desacreditar de uma forma muito significativa. Então, você como acionista poderia, por exemplo, diminuir suas posições, poderia até encerrar suas posições da empresa, porque alguém de dentro da empresa, que tem muito mais informações que qualquer um de nós, virou a mão, né? Que a gente fala assim, acreditava muito e passou a acreditar muito pouco. Então, na verdade, passou a desacreditar muito. Então, assim, é de fato um alerta. No dia 16, 6 dias depois, houve o comunicado do follow-on, que foi um comunicado negativo. Já na segunda, com o mercado aberto, a empresa cai esses 15,7%. E qual que é a conclusão disso, tá? A verificação das posições dos executivos da empresa é uma ferramenta muito relevante, muito importante, tá? E a pergunta que a gente tem que fazer é: o conselho de administração e diretoria estatutária acreditam na empresa? Então, eles têm posições compradas relevantes? Eles estão comprando cada vez mais nos últimos meses? Outra pergunta também, né? Agora em relação sobre a ótica do acompanhamento. É importante a gente acompanhar as ações, as movimentações das ações executivas da empresa que a gente tem ações em carteira. Então, quem estava atento ao formulário da CVM com certeza achou estranho a mudança repentina da administração. 6 dias após a publicação do formulário da CVM, houve follow-on, um follow-on negativo. Então, como que está a movimentações das ações dos executivos da empresa que você tem em carteira? Queda de 16% e 15,7% em um dia é uma queda considerável. Pelo menos para mim eu considero uma queda muito, muito considerável. Ainda mais para aqueles que pensam em dividendos como nós, né, que a gente pensa bastante em dividendos. Pensa para recuperar 15,6% em dividendos vai bastante tempo, tá? E agora, né, concluindo esse caso da 3R, agora indo para o segundo caso, que é o caso da Americanas, a gente poderia se proteger da mesma forma. Agora, não sob a ótica desse curto prazo de 6 dias, mas sobre uma ótica mais longa. Então, é a mesma forma de produção. A gente utilizando a análise fundamentalista, utilizando a análise defensiva, e dentro da análise defensiva... acabei sem querer mudando aqui. E dentro da análise defensiva, a gente fazer essa análise de monitoramento das ações dos executivos. Olha só que interessante. Antes daquela queda abrupta, né, das ações das Americanas, os diretores das Americanas venderam 241 milhões de reais em ações no segundo semestre de 2022, tá? E o que aconteceu 6 meses depois? Em 2023, ela já cai 91%. Então isso aqui só de 2023 ela passou por volta dos 12 reais, hoje está sendo negociada na casa de R$1. E foi até interessante, eu também não tinha as ações da Americanas, tá? Eu também não tinha interesse de adquiri-las. Mas até um aluno do nosso treinamento avançado, Tássio, me mandou um print falando: cara, isso me lembra muito a parte da avaliação de empresas que aprendi no seu treinamento, no seu curso, né? O nosso curso avançado. Então a gente trocou alguns áudios, até fiquei bem feliz, né, dele ter dado esse feedback, porque era uma empresa que ele estava atento, tá? E ele não entrou, enfim, na empresa por conta desse tipo de análise. Então, assim, é uma análise muito rica, tanto para a parte de você investir numa companhia, quanto se você já tem essa companhia em carteira para você se proteger, tá? Bom, então, como dica prática, eu sempre gosto de deixar uma dica prática, aí fica a pergunta minha para você: você realiza essas análises defensivas de forma recorrente nas empresas que você tem em carteira ou nas empresas que você pensa em adquirir? Você monitora as ações dos executivos? Você monitora esse comportamento das ações executivas que você tem, né, das empresas que você tem em carteira? Então eu te desafio a realizar essa análise em todas as empresas da sua carteira. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, se você preferir, não precisa colocar quais ações você tem em carteira, mas coloque aqui nos comentários se você teve alguma surpresa, ou se não, meus executivos estão comprando bastante ações, os executivos da companhia que eu tenho ações, ou não, poxa, tem uma empresa aqui que começou a vender, os executivos começaram a vender muito e eu fiquei um pouco assustado e acabei encerrando. Então coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber se isso te ajuda ou está te ajudando para você não perder dinheiro, tá? E se você quer aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, fique atento para o meu próximo curso gratuito. De tempos em tempos eu dou um curso gratuito aqui no YouTube, tá? E dia 22 de maio vai ser meu próximo curso gratuito, então eu vou me aprofundar muito em cada item desse que eu comentei, até os outros tipos eu comento e também me aprofundo bastante nisso, tá? Então já coloca na sua agenda e eu vou avisar tanto por aqui, né, pelo YouTube, quanto também pelo canal do Telegram e também pelo Instagram, tá bom? Bom, muito obrigado você que ficou até aqui.
E eu te espero na próxima aula da próxima semana, tá? Até mais e fique com Deus.